Olá, gente, olha só, agora nós vamos finalizar a classe literária denominada Arcadismo. No vídeo 2 de Arcadismo, nós trabalhamos as principais características do movimento. E eu citei no vídeo 2 que nós deveríamos, nessa aula ainda, intensificar algumas outras características, só que dando uma olhada no vídeo, realmente todas já foram citadas, as mais importantes já foram citadas. Então eu aconselho que você volte, veja o vídeo anterior, para ir fixar essas características, que todas caem bastante nos vestibulares. Mas para a gente fazer um resumo rápido, das aulas que já foram postadas do Arcadismo, para a gente finalizar aí com chave de ouro essa classe literária, nós precisamos lembrar de alguns pontos importantes, tá? Para esclarecer. Olha só, você precisa lembrar que o Arcadismo ele foi introduzido em 1768, acho que você deve estar lembrado, ou lembrada. E aí o que é que acontece? Essa classe literária foi introduzida através de um livro denominado Obras Poéticas, de um autor chamado Cláudio Manuel da Costa. Fora Cláudio Manuel da Costa, nós citamos Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, trabalhamos também com Silva Alvarenga Peixoto, foram os 6 principais autores do arcadismo brasileiro. Gostaria de ressaltar e lembrar, que você fixe aí essa parte, que Santa Rita Durão e Basílio da Gama são os principais representantes da poesia épica do arcadismo. Lembrar também que Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto representam um tipo de poesia novo na nossa literatura, até agora, até o arcadismo, que é a poesia encomiástica. Ô Johnston, o que é poesia encomiástica? É poesia de exaltação. Lembrar também que Basílio da Gama e Santa Rita Durão têm 2 obras muito importantes, Basílio da Gama com a obra Uraguai e Santa Rita Durão com a obra Caramuru. Lembrar, já foi citado nos vídeos anteriores, que Tomás Antônio Gonzaga tem um pseudônimo denominado Disseu e também tem uma musa inspiradora chamada Marília. Lembrar que Marília é uma musa real, foi uma musa que existiu. Voltando para o introdutor do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa, ele também tem um pseudônimo, O pseudônimo dele é Glauceste Saturnio e a musa inspiradora de Cláudio Manuel da Costa foi chamada de Nise. Essa mulher não existiu, é o que nós chamamos de musa irreal. Então, um resumo aí rápido, dos principais pontos do início do arcadismo, na primeira videoaula sobre arcadismo. Na segunda nós trabalhamos as características, Eu citei para vocês a parte de Áurea Mediocrito, uma vida medíocre. Citei para vocês o convencionalismo amoroso, que é a ideia do homem e a mulher trocar nomes. Os nomes próprios eram substituídos por nomes que remetiam ao bucolismo, à poesia écloga, ao pastoralismo. Muitas mulheres, um exemplo, o nome da mulher era Maria. O homem, ao escrever uma carta, não citava o nome Maria, e sim pastora. Eram elementos que remetiam à natureza e que realmente deixavam as pessoas super apaixonadas naquela época. Eu falei para vocês a ideia do fugere in urbem, que é uma palavra que vem do latim, significa fugir da cidade, justamente porque existe um apreço muito grande pelo campo. Falei do bucolismo, que é justamente essa apreciação pela natureza. As características do arcadismo, elas se batem, elas se cruzam demais, Falei para vocês a ideia da simplicidade, que é algo muito importante no arcadismo, E um ponto importante, um ponto chave, gente, do arcadismo é equilíbrio. Ô Johnson, por que essa palavra equilíbrio é uma palavra-chave do arcadismo? Porque a nossa primeira classe literária, o Barroco, foi aquela classe literária que nós já estudamos, bastante conturbada, Então as pessoas ficavam loucas, sem saber se seguia Deus, a igreja. Era realmente um desequilíbrio total. E o arcadismo vem justamente para equilibrar isso aí. E agora nós vamos finalizar a parte de arcadismo, citando o movimento histórico. Ô Johnston, que movimento histórico? Isso aqui é literatura ou é história? Gente, literatura e história se cruzam. Literatura é história, Eu cito sempre para os meus alunos o seguinte, porque eu já tive alunos que disseram: Johnston, eu estudei tudo de literatura com um determinado professor, uma determinada professora, ou no meu ensino médio, e aí eu aprendi tudo direitinho, só que quando chegou no Enem, por exemplo, caíram questões erradas, porque na parte de literatura caía questão de história.
né? E na prova de história tinha questões sobre o romantismo. Romantismo não é literatura, Johnston? É o que eu sempre comento com meus alunos. Olha só, existia um momento, né, em que a história ela deixou, né, um pouco a desejar no sentido de tipo, a parte cultural, a parte artística foi pouco citada, é pouco citado nos livros de história e até pouco cobrada nos vestibulares. Se a gente pegar, por exemplo, o edital de história, me entendam, pelo amor de Deus, historiadores, tá? Eu amo história, gosto de história e tal, mas o que eu estou falando para você é o seguinte, os editais dos vestibulares e os principais livros, eles deixam um pouquinho a desejar na questão artística, na questão cultural, não é? Como os povos se desenvolviam, isso até tem um pouco no início, né, dos livros, mas assim, se a gente pegar qualquer edital aí, é Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução, então assim, é tanta briga que a parte artística e cultural deixou um pouco a desejar na parte de história. E aí literatura vem justamente para resgatar isso, não é? Para a gente entender como é que as pessoas se comunicavam, o que é uma poesia, o que é uma prosa, o que é um movimento artístico. Então literatura, digamos que seja uma parte da história, não é, que engloba e envolve mais a parte cultural e artística. Então por isso que é interessante a gente fazer essa ligação entre história e literatura. Antes de finalizar essa parte do arcadismo, eu gostaria de citar um ponto importante, não é, que eu não falei sobre o barroco, é bem rápido. É falar para você que o movimento histórico do barroco é a Contra-Reforma, tá certo? Johnston, eu não entendi, como assim? Olha só, na época em que estávamos aqui, não é, discutindo o barroco foi introduzido em 1601, nós já trabalhamos essa aula e tal, então existia na história um movimento de grande repercussão também, que foi a Contra-Reforma. Ô Johnston, como é que isso cai? Simples. Alguns vestibulares cobram justamente a ideia de que qual o movimento histórico que coincidiu com o barroco no Brasil? Contra-Reforma, tá certo? E no arcadismo, gente, também nós vamos ter um movimento histórico. Ô Johnston, que movimento histórico é esse que bate com o arcadismo no Brasil? É um chamado Inconfidência Mineira. Tá certo? Ô Johnston, tu vai falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira? É sim. Não vou englobar tanto a parte histórica. Eu vou te explicar o porquê que história e literatura bate e o porquê que é interessante, né, entender que a Inconfidência Mineira foi um conteúdo importante para o arcadismo no Brasil. Olha só. Gente, o arcadismo foi introduzido por Cláudio Manuel da Costa. Olha que coincidência. Cláudio Manuel da Costa é quem vai liderar a Inconfidência Mineira, que é um conteúdo que nós estudamos no arcadismo. Ô Johnston, e o que foi a Inconfidência Mineira? Vou te falar de forma simples e mais voltado para a parte de literatura, que é o que cai realmente na disciplina que eu estou trabalhando com vocês. Olha só, você vai entender na parte literária que a Inconfidência Mineira foi um movimento que buscou a independência do Brasil. Tá certo? O intuito maior dos Inconfidentes era libertar o Brasil de Portugal. Johnston, isso foi fácil? Não. É tão notório que isso não foi fácil que eu queria que você lembrasse o seguinte: o movimento, não é, para permitir que o Brasil se tornasse independente surgiu no arcadismo, a classe literária que vamos finalizar agora. Porém, a concretização, a independência do Brasil só foi possível na próxima classe literária, que é um movimento que vai coincidir com o romantismo no Brasil. Ou seja, a Inconfidência Mineira não foi um movimento histórico que tornou o Brasil independente, mas que lutou para a independência do Brasil, tá certo? Johnston, como isso ocorreu? Olha só. Os poetas, né, estudavam fora e eles tiveram a oportunidade de presenciar, de discutir a independência dos Estados Unidos. Então percebam que eles retornaram para o Brasil com ideias mirabolantes. Só que existia um público muito pequeno, não é? As pessoas não tinham liberdade de expressão, não podiam se expressar. Muitos que citavam que Portugal teria que libertar o Brasil se tornar independente, muita gente morreu naquela época, muita gente foi presa, não é? Recebeu a prisão perpétua. Então assim, as pessoas não se manifestavam tanto. Então, Johnston, quais os poetas árcades que eu posso direcionar para a Inconfidência Mineira? Quais foram os mais atuantes na Inconfidência Mineira? Eu cito para você Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, tá certo? Quem liderou a Inconfidência Mineira foi um cara chamado Cláudio Manuel da Costa. Esse cara foi preso e o que é que acontece? Quando Cláudio Manuel da Costa, né? Quando a justiça resolve soltar Cláudio Manuel da Costa, então no dia que ele ia ser solto, ele amanhece morto na prisão.
Naquela época a medicina não era tão avançada, até hoje, não é? A gente não tem uma ideia fixa, definitiva e concreta para a morte de Cláudio Manuel da Costa. Uns defendem que ele morreu, simplesmente teve algum infarto, por exemplo, alguma coisa assim, não é? E outros assumem e afirmam que alguém matou Cláudio Manuel da Costa por envenenamento. Então a gente não tem realmente algo que comprove isso. Então é uma incógnita no nosso arcadismo brasileiro a morte de Cláudio Manuel da Costa. Gostaria de citar para você também que fora essas 4 pessoas, existiram várias outras pessoas, né, que participaram desse movimento. Quando eu falo várias, eu até erro, né, que não foram várias pessoas, não foram muitas pessoas. Foram poucas, mas o que eu estou querendo falar para você é que não foram apenas esses 4, tá? Só que fora esses 4, existia uma pessoa que realmente ganhou uma repercussão muito grande, que foi o nosso chamado Tiradentes, que era uma pessoa que não tinha a mesma formação intelectual que os nossos poetas. John, se ele não era dentista, ele era dentista prático, ele não tinha formação em odontologia. E o que é que acontece? As pessoas se revoltaram pelo fato de que, não, os outros pelo menos estudaram, eram formados em direito e tal, e esse cara aí, que é um dentista prático, que não estudou, né, existia um preconceito muito grande em relação a isso, dele não ter a mesma formação intelectual que os demais, mas ter coragem de meter a cara e defender o país. É por isso que muita gente diz assim, meu Deus, feriado de Tiradentes, porque, gente, ele tem uma importância gigante. Né? A morte dele foi extremamente cruel, né? Esquartejaram o corpo de Tiradentes, espalharam pela cidade dele, colocaram a cabeça na frente da casa da mãe, né? Amaldiçoaram a família, jogaram um tipo de sal no quintal da casa que nenhuma planta mais voltou a nascer, então desestruturou a família de Tiradentes. Então esse é um resumo muito breve, mas que é o suficiente para você gabaritar qualquer questão no vestibular, certo? Acerca de literatura que caia o nosso movimento histórico denominado Inconfidência Mineira. Olha só, eu estou trabalhando as classes literárias, eu não estou ainda trabalhando livros específicos, mas logo, não é? Antes do Enem, eu vou estar trabalhando com vocês alguns livros de grande repercussão. Por exemplo, aqui no Arcadismo, eu não posso, antes do Enem, deixar de discutir com vocês Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Mas eu não estou fazendo agora discussão de obras. Nós estamos apresentando, não é? Eu estou apresentando para vocês as principais classes literárias. A próxima videoaula é sobre romantismo. Gente, abraço e até mais.